Salmo 77, versículos 40 a 72. Bondade de Deus e infidelidade do povo ao longo da história da salvação. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós. O Senhor convocou o céu e a terra para o julgamento, fazer o julgamento do seu povo. Quantas vezes o tentaram no deserto, provocaram seu furor na solidão. Eles tentavam o Senhor sempre de novo e irritavam o Deus de Israel. Não se lembravam do poder de sua mão, nem do dia em que os livrou do opressor, quando fez tantos milagres no Egito, seus prodígios no lugar chamado Tanis. Em sangue fez mudarem os seus rios, para que deles não pudessem mais beber. Mandou-lhes moscas como fim de devorá-los, e também rãs que infestaram toda a terra. Pragas vorazes devoraram suas colheitas, e gafanhotos o produto de seus campos. Arrasou as suas vinhas com granizo, e com geada destruiu suas figueiras. A saraiva acabou com seu gado, e a peste exterminou seu rebanho. Descarregou todo o ardor de sua ira, a angústia e o terror em cima deles. Com multidões de mensageiros da desgraça, deu livre curso à razão de seu furor. Da morte não poupou as suas almas, e a peste entregou as suas vidas. Feriu os primogênitos do Egito, as primícias dos varões de suas tendas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor convocou o céu e a terra para fazer o julgamento de seu povo. Invoca-me no dia da angústia, e então haverei de te livrar. Fez sair seu povo eleito como ovelhas, conduziu-os qual rebanho no deserto. Ele os guiou com segurança e sem temor, mas encobriu seus inimigos com o mar. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Expulsou diante deles outros povos e repartiu-lhes suas terras como herança. Nas tendas de outros povos fez morar todas as tribos e as famílias de Israel. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais se transviaram e o traíram, como um arco enganador que volta atrás. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles e repeliu com violência a Israel. Abandonou o tabernáculo de Silo e a tenda em que morava em meio aos homens. Entregou sua arca ao cativeiro e as mãos do inimigo à sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada, e contra a sua herança enfureceu-se. O fogo devorou seus filhos jovens, as suas virgens não puderam mais casar. Seus sacerdotes pereceram pela espada, suas viúvas não puderam mais chorar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Invoca-me no dia da angústia, então haverei de te livrar. O sacrifício de louvor é o que me honra. Mas o Senhor se despertou como de um sono, como um guerreiro dominado pelo vinho, feriu seus inimigos pelas costas e entregou-os à vergonha sempiterna. Rejeitou então a tenda de José e a tribo de Efraim não escolheu. Preferiu, porém, a tribo de Judá e o monte de Sião, que sempre amou, e construiu seu santuário como um céu, como a terra que firmou eternamente. A Davi, seu servidor, ele escolheu e tirou-o do aprisco das ovelhas. As ovelhas e cordeiros fez deixar, para seu povo de Jacó pastorear, e a Israel, que escolheu por sua herança. Com reto coração apacentou-os, e com mão habilidosa os conduziu. O sacrifício de louvor é o que me honra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem pratica a verdade se põe junto à luz.
e suas obras de Filho de Deus se revelam. Do livro dos Números, capítulo 20, versículo 1 a 13, capítulo 21, versículos 4 a 9. As águas de Meriba e a serpente de bronze. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear e não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão. Na presença deles, ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizerem sair a água da pedra, dá de beber à comunidade e a seus filhos. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe for ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo. E Moisés lhe disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou a água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a pacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Como Moisés ergueu na haste a serpente no deserto, assim o Filho do Homem há de ser levantado, para que quem nele crer não pereça para sempre, mas possua a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo e não para julgá-lo. Para que quem nele crer
não pereça para sempre, mas possua a vida eterna. Da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de hoje do Concílio Vaticano II. Toda a atividade humana deve ser purificada no mistério pascal. A Sagrada Escritura, confirmada pela experiência dos séculos, ensina a família humana que o progresso, grande bem para o homem, traz também consigo uma enorme tentação. De fato, quando a hierarquia de valores é alterada e o bem e o mal se misturam, os indivíduos e os grupos consideram somente seus próprios interesses e não o dos outros. Por esse motivo, o mundo deixa de ser o lugar da verdadeira fraternidade, enquanto o aumento do poder da humanidade ameaça destruir o próprio gênero humano. Se alguém pergunta como pode ser vencida essa miserável situação, os cristãos afirmam que todas as atividades humanas, cotidianamente postas em perigo pelo orgulho do homem e o amor desordenado de si mesmo, precisam ser purificadas e levadas à perfeição por meio da cruz e ressurreição de Cristo. Redimido por Cristo e tornado nova criatura no Espírito Santo, o homem pode e deve amar as coisas criadas pelo próprio Deus. Com efeito, recebe-as de Deus, olha-as e respeita-as como dons vindos das mãos de Deus. Agradecendo por elas ao Divino Benfeitor e usando e fruindo das criaturas em espírito de pobreza e liberdade, é introduzido na verdadeira posse do mundo, como se nada tivesse e possuísse. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. 1 Coríntios 3, 22 a 23. O Verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas, quem se encarnou e veio habitar na terra dos homens, entrou como homem perfeito na história do mundo, assumindo-a e recapitulando-a em si. Ele nos revela que Deus é amor e, ao mesmo tempo, nos ensina que a lei fundamental da perfeição humana e, portanto, da transformação do mundo é o novo mandamento do amor. Aos que acreditam no amor de Deus, Ele dá a certeza de que o caminho do amor está aberto a todos os homens e não é inútil o esforço para instaurar uma fraternidade universal. Adverte-nos também que esta caridade não deve ser praticada somente nas grandes ocasiões, mas antes de tudo nas circunstâncias ordinárias da vida. Sofrendo a morte por todos nós pecadores, Ele nos ensina, com seu exemplo, que devemos também carregar a cruz que a carne e o mundo impõem sobre os ombros dos que procuram a paz e a justiça. Constituído Senhor por sua ressurreição, Cristo, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, age nos corações dos homens pelo poder de seu Espírito. Não somente suscita o desejo do mundo futuro,
mas anima, purifica e fortalece esse desejo. Os propósitos generosos com que a família humana procura melhorar suas condições de vida e submeter para este fim a terra inteira. São diversos, porém, os dons do Espírito. Enquanto chama alguns para testemunharem abertamente o desejo da morada celeste e conservarem vivo esse testemunho na família humana, chama outros para se dedicarem ao serviço terrestre dos homens e prepararem com esse ministério a matéria do reino dos céus. A todos, porém, liberta para que, renunciando ao egoísmo e empregando todas as energias terrenas em prol da vida humana, se lancem decididamente para as realidades futuras, quando a própria humanidade se tornará uma oferenda agradável a Deus. Cristo por todos morreu, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam sim para aquele que por eles morreu e ressurgiu dentre os mortos. Foi entregue por nossos pecados, ressurgiu para justificar-nos, para aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam sim para aquele que por eles morreu e ressurgiu dentre os mortos. Ó Deus, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações, pois sem vosso auxílio não vos podemos agradar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.